Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus! Jesus está vivo! Coisa boa! É sempre bom lembrar sobre isso, amém? Que a gente não veio aqui religiosamente. Apesar de congregar ser um mandamento, apesar de congregar ser uma instrução, apesar do congregar ter benefícios que só encontramos aqui na Assembleia dos Santos, no meio da congregação, na unção coletiva, na fé coletiva, sim, há benefício em estarmos aqui. Mas, queridos, é muito mais do que isso, amém? É uma vida com Jesus, é uma vida com Cristo. É lembrar que a morte não pôde detê-lo. Que o mesmo poder que o arrancou daquele lugar está disponível na minha vida e na sua vida. Esse poder que opera, esse poder que faz. Sabe, queridos, eu estava pensando ali algumas coisas. E Rafael falando sobre a igreja de Filipe. E nós vamos falar sobre a igreja de Filipe essa tarde. E eu fiquei me lembrando, e uma coisa foi ligando a outra, né? O início daquela igreja, o início da igreja de Filipe, que foi através da vida de uma mulher chamada Lídia e das suas amigas que tiveram um encontro com o apóstolo Paulo. Depois a igreja começou na casa dela, depois se juntou a ela o carcereiro. Né? Você lembra da história do carcereiro? O carcereiro que estava lá quando Paulo e Silas estavam na prisão. E a Bíblia conta que lá naquele lugar eles estavam debaixo de uma opressão. Eles estavam presos, encarcerados, com correntes, com grilhões que os prendiam. Mas da boca do apóstolo Paulo, da boca de Silas, não saiu murmuração, não saiu choro, não saiu mimimi, saiu um cântico de vitória. Saiu louvor, saiu adoração, saiu a exaltação a esse Deus que está vivo, que nos ouve. E a Bíblia vai dizer que se Ele nos ouve, nós pedimos aquilo que a palavra diz, Ele está nos ouvindo. E se Ele nos ouve, porque não vai fazer aquilo que nós estamos pedindo. Amado, isso nos anima. E eu fiquei pensando no início daquela igreja, e aquela igreja começou por um milagre. O carcereiro e a sua família se converteram porque viram o milagre, viram a cadeia se romper, viram os grilhões serem despedaçados, viram a terra tremer. E não tinha outra alternativa a dizer, eu quero esse Deus. Que Deus é esse? Eu quero esse Deus. Começou através de um rompimento, começou através de um milagre. Eu comecei a pensar como eu vim para Cristo e o milagre que Ele fez na minha vida. Eu quero fazer um convite para você essa manhã, tarde, noite. Já não sei se no corpo ou fora do corpo. Quero que você pense como você chegou para Cristo. E quantos milagres você já usufruiu na sua trajetória. Sabe que de vez em quando a gente tem que fazer isso? Quando as circunstâncias se levantam, né? Quando as coisas se avolumam diante da gente, a gente tem que lembrar quantos milagres eu já usufruí. Quantas coisas eu já recebi livramento. Quantas vezes eu declarei a palavra e olha que surpresa, aconteceu. Quantas vezes eu criei, não é uma vida de fé. Essa vida que é o nosso estilo, o estilo da fé. Queridos, fé é um espírito, é um estilo, é algo sobrenatural. Quantas vezes na nossa vida nós usufruímos desse espírito, declarando a palavra, crendo na palavra e aconteceu. Então sim, nós temos que trazer isso à lembrança. Lembrar que Cristo está vivo. Assentado à destra de Deus, e Ele nos ouve, Ele intercede por nós, e Ele nos deu a sua palavra, Ele é a palavra que encarnou, e hoje nós podemos usufruir disso. Então sim, nós temos muitos motivos para congregar, e temos muitos motivos para nos alegrarmos no Senhor, e para trazer a lembrança que nós não estamos aqui por acaso, amém? Voltando para a igreja de Filipe, não é que começou dessa forma que eu falei para você, através da vida de Lídia, através da vida do carcereiro, através daquele milagre que aconteceu na cadeia. E o apóstolo Paulo, alguns anos depois, ele preso novamente, né? O bicho para sofrer. Ele preso novamente, ele escreve uma carta para essa igreja. E o Rafael falou sobre a parte onde o apóstolo Paulo nos ensina o princípio do dar, onde ele nos ensina o princípio da semeadura, onde ele relata que ele recebeu o recurso que veio daquela igreja quando ele estava fora, ainda que ele não estivesse ali pregando para eles, ainda que ele não estivesse ali orando por eles, ainda que ele não estivesse ali em pessoa,
física, eles tinham a gratidão por tudo aquilo que o apóstolo Paulo havia feito na vida deles. E por conta disso eles contribuíam. E eles contribuíam porque eles queriam. Não porque eles eram obrigados a fazer coisa alguma, mas porque eles entendiam o princípio da semeadura. Então, em uma parte da carta, o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre esse semear. E o entendimento que quando nós cumprimos esse princípio, as nossas necessidades são supridas nele. Porque, queridos, Deus não tem falta. Deus tem abundância. Amém? Deus não está contando dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata. Não é? Então, assim... se nós estamos nele, tudo dele é nosso. Amém? Então o apóstolo Paulo tinha esse entendimento e ensinou aquela igreja sobre isso. Mas eu quero pegar uma outra vertente dessa carta, né? Essa carta tem muitas vertentes. Essa carta fala sobre duas lideranças da igreja que estavam tendo contenda, duas mulheres que estavam tendo contenda. Essa carta também fala sobre o princípio do dar e do receber, dessa oferta generosa que veio da parte deles, né, dos filipenses, das igrejas da Macedônia, para suprir, sustentar a vida do apóstolo Paulo. Essa carta também fala sobre uma alegria, não é? Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, porque eles também estavam passando por algumas situações. Haviam falsos mestres na igreja, haviam obreiros inadequados na igreja. Enfim, querido, deixa eu dizer para você, o diabo continua sendo o diabo. E ele continua do mesmo jeito, né? Não tem poder criativo, não vai inventar nada, ele só vai copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar. A gente que é esperto, muito mais do que ele, porque a nossa sabedoria é divina, amém? A gente não vai se deixar levar para ele se copiar e colar dele, né? A gente já vai dizer, já vi tua unha, já sei como é que funciona esse processo. E lá no final do processo, a vitória é nossa, amém? Então, dentro desse contexto, eu quero ler com você, lá em Filipenses, para você entender um pouco, né, sobre aquilo que Deus quer comunicar ao nosso coração essa tarde. Você crê que é uma tarde de milagres? Amém. Amado, eu sempre venho com essa expectativa, porque o irmão Reagan dizia que a igreja reunida é prenúncio de milagre. Não é como o nosso pastor sempre nos ensina e gosta de falar. Eu carrego uma porção, você carrega outra porção, ele carrega outra porção. E a igreja reunida é aquilo que nós podemos dizer que chega ao mais próximo da unção sem medida que estava sobre Jesus Cristo. Então, se nós estamos aqui em nome dele, se o que está sendo pregado é a palavra dele, se o poder que estava sobre ele está disponível para operar em nosso meio, então sim, nós temos que vir para a igreja com a expectativa de ver milagres. Sabe, queridos, eu não posso vir com a expectativa para a igreja de, é mais um culto, é mais um... Não, amado. Eu tenho que vir para a igreja com a expectativa de, aquele lugar é um lugar santo, onde os santos estão reunidos. Onde a palavra estará em operação, onde o Espírito irá se manifestar. Então não pode ser de qualquer maneira, não vai ser... Sem milagre, vai ter a presença do Espírito, vai ter algo acontecendo, vai depender da expectativa que você tiver no seu coração, amém? Ô glória, abra comigo lá em Filipenses, por gentileza, no capítulo 3. O apóstolo Paulo começa, no versículo 2, ele começa falando assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então o apóstolo Paulo começa dando um alerta para aquela igreja. No meio de vocês tem cães, tem falsos obreiros. No meio de vocês tem religiosos. Aqueles que estão insistindo em ficar na religião. Naquilo que é natural, naquilo que o homem pode fazer para acessar a Deus. Aqueles que estão insistindo nas tarefas naturais e não estão prestando atenção naquilo que é espiritual. E aí ele continua. Porque nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia,
da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, junto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade, ou da excelência, ou da grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos, destrinchar aquilo que o apóstolo Paulo está comunicando àquela igreja. E eu creio que é aquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações essa tarde. Eu quero ler com você essa mesma passagem, Filipenses 3, eu quero ler com você o versículo 7, a partir do versículo 7, na NVT. Ela abre um pouco mais o nosso entendimento. A nova versão transformadora. Diz o seguinte no versículo 7. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considerei lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com a base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Meu amado, minha amada, que profundas são essas palavras. Palavras da salvação. O que estava acontecendo aqui? O apóstolo Paulo, ele estava alertando aquela igreja de falsos crentes. Pessoas que se diziam crentes, mas que não estavam com a fé em Cristo. Estavam com a fé naquilo que era carnal. E naquilo que cada um poderia contribuir com a sua própria vontade, com a sua própria carne. Aquilo que cada um poderia contribuir de feitura. O que eu vou fazer para chegar a Cristo? O que eu vou ter que realizar para me aproximar de Jesus? Era isso que ele estava dizendo. Aí ele diz, olha, eu já estive nesse lugar. Eu já fui circuncidado. A minha tribo era uma tribo boa. Eu, de todos os hebreus, eu era o maior de todos. Eu era irrepreensível na lei. Tanto eu era irrepreensível e buscava a minha própria justiça, que eu fui um perseguidor da igreja. Porque eu queria justificar a minha fé com as minhas atitudes naturais.
com os meus cargos, com as minhas posições, com aquilo que eu, na minha carne ou no meu natural, poderia fazer para me aproximar de Cristo. Aquilo que eu poderia fazer para me justificar. E sabe, queridos, a gente já aprendeu que nada que o homem possa fazer vai o justificar. Que nada do que nós podemos fazer na nossa carne vai pagar a nossa salvação. Porque esse mesmo apóstolo Paulo, ele vai dizer que a nossa salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. E era exatamente isso que ele estava falando. Eu posso fazer um monte de coisa, mas tudo que eu fizer, e tudo que eu fiz até agora, e tudo que eu realizei na minha jornada, eu peguei, e sabe o que eu fiz? Joguei no lixo. E ele vai dizer o tipo de atitude que eu e você devemos ter para ser achado nele. Sabe quando você perde alguma coisa? Você perde mulheres, perdeu um anel, perdeu o brinco. Achou só um, cadê o outro? E aí você procura a casa toda, e vai procurando. De repente você acha na gaveta, lá escondidinho. Você achou o brinco na gaveta. O apóstolo Paulo está dizendo, eu quero ser achado nele. Eu quero ser achado dentro dele. Eu quero estar revestido dele. Eu quero estar escondido nele. E não vai ser por nada que eu possa fazer na minha carne. Vai ser pelaquilo que ele já fez. E eu simplesmente creio e recebo o que ele já fez. Sabe qual é o nome disso, queridos? Graça. O nome disso é graça. E eu quero pontuar com você o significado de cada coisa aqui. Esse conhecer, não é? Ele diz, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. E esse conhecer não é um conhecer de ouvir falar, não é um conhecer superficial. Esse conhecer é um conhecer de experimentar, é um conhecer de ter relacionamento, é um conhecer de ter intimidade. E ele está dizendo, eu quero ter intimidade cada vez mais. Eu quero estar ligado e ter relacionamento cada vez mais. Não um relacionamento superficial de vir à igreja, de participar de alguma atividade, não. É um relacionamento de intimidade. É um relacionamento de eu ouvir a voz dele e reconhecer ele falando comigo. Porque quem é íntimo reconhece a voz. Quem é íntimo não precisa de apresentação. Quem é íntimo conhece pelo olhar. Eu já sei o que ele está pensando. Por quê? Porque eu sou íntima. Porque eu ando junto. Porque eu me relaciono. Sabe, queridos, você ter um relacionamento tão íntimo com Jesus, de você ouvir a voz dele, sentir o cheiro dele, saber o que ele está querendo, o que ele não está querendo, saber qual é a vontade dele, o que não é da vontade dele. Você acordar de manhã e saber, vou por essa direção, não vou por essa. Ele está comigo até aquele lugar. Ele deseja que eu faça isso, ele não deseja que eu faça aquilo, porque o meu relacionamento com ele é de tanta intimidade que ele fala comigo. Eu sinto o coração dele pulsar. Eu sei o que está se passando na mente dele. Sabe, marido e mulher, que não precisa nem falar, mas você já sabe? Só um olhar e você já sabe? Uma atitude você já sabe? Do jeito que pisa para entrar em casa você já sabe? Se teve um bom dia, se não teve um bom dia, está pisando firme demais, está entrando chateado em casa. Por quê? Intimidade, relacionamento. O apóstolo Paulo está dizendo, quero conhecer a Cristo nesse nível de intimidade. E eu quero experimentar o grande poder que o ressuscitou. Experimentar do grande poder que o ressuscitou. Sabemos que quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo. O poder do Altíssimo rompeu os grilhões da morte e arrancou Jesus daquele lugar, porque era ilegal ele estar naquele lugar, porque ele era justo, ele não teve pecado algum. Ele foi para lá para pagar o meu e o seu pecado. E o Espírito Santo, o poder, dínamos, o poder, força, energia, arrancou Jesus daquele lugar. O apóstolo Paulo disse, eu quero experimentar esse poder. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos.
O poder que ressuscita. Sabe que nós temos áreas da nossa vida que precisam provar da ressurreição? Eu vou ter um conhecimento tão grande, eu vou ter intimidade tão grande, que eu vou estar em um lugar que será possível eu experimentar do poder da ressurreição em todas as áreas da minha vida. Da força, da energia, do poder na minha vida. Então, sim, queridos, a gente tem que ter expectativa de viver milagre. Eu sei que esse mundo aí fora... Gente, o mundo está doente. As pessoas estão doentes. Os relacionamentos estão doentes. E se a gente ficar olhando só para aquilo que tem lá fora, corre o risco da gente ficar doente. E da gente achar que isso é o comum para todo mundo, o normal para a nossa vida. Ei, não é, porque você não é comum. E nem você faz parte desse mundo. Então nós não podemos deixar o diabo nos engodar. Que a gente não vai experimentar do poder de Deus. Sim, é promessa. Eu quero experimentar do poder de Deus. Eu quero viver uma vida com um milagre. Isso para mim é que tem que ser normal. Você entende? O apóstolo Paulo está dizendo, eu quero chegar num nível de relacionamento com Jesus tão profundo, de tanta intimidade, que eu vou experimentar o poder da sua ressurreição. Oh, glória! E aí ele continua dizendo, quero sofrer com ele. Ah, mas aí ficou esquisito, né? Até aí estava indo bem. Experimentar do poder, oh, aleluia. Mas aí já quero sofrer com ele, participando de sua morte. Aí talvez eu não queira. Essa comunhão, essa participação do sofrimento, esse compartilhar do sofrimento, compartilhar da obediência de Cristo. Porque lá no Getsemane, você lembra? Falamos sobre isso alguns dias atrás. Lá no Getsemane, o que Jesus fez? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, cumpre minha tua vontade. O que Jesus estava dizendo? Eu vou obedecer. Então, quando o apóstolo Paulo diz que participar do sofrimento, ele está dizendo, será obediente até a morte. Será que eu e você estamos dispostos a sermos obedientes até a morte? O apóstolo Paulo disse, eu quero. Eu quero ser obediente até a morte. Quando eu estiver em xeque, qual é a decisão que eu tenho que tomar? Para onde eu vou? Aqui vai me trazer conforto. Aqui vai me trazer sofrimento. Mas aqui é onde me traz conforto. Não é a vontade de Deus, não é o plano de Deus, não é o que Deus quer para a minha vida. Ao passo que aqui, onde eu vou ter sofrimento, é exatamente o lugar que Deus quer que eu esteja. Escolhas. Escolhas. Mas o apóstolo Paulo diz, mas eu quero. Quero sofrer com ele, participando da sua morte. Sofrer a decisão de obedecer. Agora tem um detalhe. Estar tão unido que possa suportar o sofrimento dessa fidelidade. Sabe, queridos, Jesus era tão unido com Deus, tão unido com Deus. A Bíblia diz que eles, tão unido, que ele estava disposto a sofrer para cumprir a fidelidade. E eu posso te garantir que nenhum sofrimento que a gente tem aqui na terra é maior do que a glória que aguarda ser revelada. Esta leve e momentânea tribulação, vai dizer no texto mais à frente, irá produzir para nós eterno peso de glória. O apóstolo Paulo tinha isso tão claro que ele disse, eu poderia me vangloriar com todos os títulos e com tudo que eu vivi até aqui. Mas eu considero tudo isso, tem uma versão que diz, eu considero tudo isso esterco. Porque, na verdade, o que me importa é ter um relacionamento tão íntimo com ele, ao ponto de eu usufruir do poder que o ressuscitou.
Ao ponto de eu sofrer por causa da fidelidade que eu não vou abrir mão de ter com Ele. Oh, glória! Será que estamos nesse nível, queridos? Dispostos a sofrer para não abrir mão da fidelidade que temos com Ele. Jesus foi obediente até o fim, porque Ele estava disposto a sofrer para cumprir a fidelidade com Deus. Porque Ele tinha sido imolado antes da fundação de todas as coisas. Ou seja, Ele nasceu para morrer. Ele nasceu para morrer a minha morte e a sua morte. E Jesus estava tão certo da sua fidelidade para com Deus, que Ele estava disposto a cumprir todo o sofrimento. Aleluia. E aí o apóstolo Paulo vai finalizar dizendo: para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Conformado, tomar a forma, ser moldado segundo o modelo da morte de Cristo. Então vamos ler novamente só para a gente conectar todas as peças. Ele diz: quero conhecer a Cristo, ter relacionamento íntimo com Ele, um conhecimento de experiência, não é um conhecimento de ouvir falar, não é um conhecimento do Deus do irmão lá da igreja, não é um conhecimento superficial, mas é um conhecimento de relacionamento, um conhecimento de experiência, um conhecimento de relacionamento. Ele diz: eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Para que de alguma forma eu possa tomar o formato da sua ressurreição. Como Cristo ressuscitou? A Bíblia diz que Cristo ressuscitou e o seu corpo foi glorificado. O seu corpo foi transformado. Disse que os dois rapazes lá no caminho da cidade de Emaús, a glória estava tão em volta no corpo de Jesus, que a Bíblia diz que eles não reconheceram que era Jesus. Eles estavam indo, andando com Jesus, eles estavam conversando com Jesus, mas que eles não reconheceram que era Jesus. Porque o Jesus naquela altura já estava com seu corpo glorificado, o poder da ressurreição já tinha penetrado os grilhões da morte, já tinha retirado Jesus daquele lugar, o seu corpo já estava glorificado, ele já estava caminhando ali, prestes a subir aos céus. E a Bíblia diz que aqueles rapazes não reconheceram que era Jesus, porque o seu corpo já estava transformado. Ele já tinha passado pelo poder da transformação, pelo poder da ressurreição. Ele não estava mais com um corpo carnal, com aquele corpo que foi enterrado, com aquele corpo que foi morto, mas ele já estava com um corpo ressurreto, com um corpo transformado. E o apóstolo Paulo diz: eu quero chegar em um nível que eu vou tomar a forma, que eu vou me conformar. E essa palavra é a mesma palavra lá de Romanos, no capítulo 12. Não se conforme, não tome a forma desse mundo, mas transforme o seu pensamento pela palavra. O apóstolo Paulo está dizendo o oposto. Ele está dizendo: agora eu quero me conformar, eu quero tomar esta forma. E qual é a forma que o apóstolo Paulo disse que queria tomar? A mesma forma que Jesus com o corpo ressurreto. E ele diz: para que eu possa experimentar da ressurreição dos mortos. Então vamos juntar as peças. Eu abro mão de todo o esforço natural. Eu abro mão de tudo aquilo que eu posso fazer, seja para me justificar, seja para me aproximar de Deus. Eu abro mão de toda religiosidade. Deixa eu dizer algo para você: religiosidade é um espírito. E se a gente não tomar cuidado, ele entra na igreja. Entrou lá, continua entrando hoje. Se a gente não tomar cuidado, nós somos envolvidos por um espírito de religiosidade.
O que eu posso fazer para Deus me amar mais? O que eu posso fazer para Deus me aceitar mais? O que eu posso fazer para talvez... Não, amado, nós não podemos fazer nada. O homem não podia fazer nada e por isso Jesus veio. Porque ele fez. Nada que a gente pudesse fazer iria nos reconciliar com Deus. Absolutamente nada. Sabe por quê? Nós éramos inimigos. Nós éramos inimigos. Essa era a nossa condição. Nós éramos inimigos e já havia sobre a nossa vida uma sentença de perecimento, uma sentença de morte, porque o homem desobedeceu. Então, muitas vezes, a gente vê coisas acontecendo e a gente acha que Deus está envolvido em tragédias. Não, amado, Deus não está envolvido em tragédias, porque se Deus estivesse envolvido em tragédias, Ele não teria mandado Jesus. Ele mandou Jesus justamente para a humanidade crer em Jesus e não ser envolvida em tragédia. Você entende? Então, a gente não podia fazer nada. E o Paulo está dizendo, eu tentei fazer na minha carne. Eu andei certinho na lei, eu me justificava na lei, eu obedecia a lei, eu passei pela circuncisão, eu era judeu, fariseu, hebreu de hebreus e todos os títulos que ele tinha, eu peguei tudo isso e joguei fora, porque eu entendi que a única coisa que eu preciso é crer que ele já fez. E a minha vida com ele, eu vou terminar aqui a leitura dessa passagem. Versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo disse, eu prossigo. Não alcancei ainda tudo, mas eu não vou ficar parado. Sabe, queridos, qual é um dos erros da igreja? É por não ter alcançado algumas coisas, ficar parada. Sabe, pessoas que elaboram tanto, buscam tanta perfeição, que aí quando talvez não consigam ser tão perfeitos, ela larga no meio do caminho, ela paralisa no meio do caminho. O apóstolo Paulo está dizendo, eu ainda não alcancei a perfeição, mas eu não vou paralisar. Eu não vou ficar parado. Aquilo que eu não alcancei, presta atenção nisso. Aquilo que eu não alcancei não será motivo para me parar, para que eu não alcance. Isso é bem sério. Aquilo que você ainda não alcançou não pode te parar. Pelo contrário, aquilo que você ainda não alcançou, você vai perseverar e você vai continuar caminhando. O apóstolo Paulo diz, até que aconteça. Eu vou prosseguir. Agora, como é esse prosseguir? Conhecendo, tendo relacionamento, desfrutando desse poder da reconciliação, não deixando que aquilo que eu ainda não consegui me paralise. Pelo contrário, avançando de fé em fé, porque a vida do justo é de fé em fé. A vida do justo é pela fé. O estilo de vida do justo é pela fé. A fé em quê? E aí a gente entraria em outra pregação. A fé em Deus. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, o resumo do resumo, é o seguinte, eu já coloquei a minha fé em muitos lugares. Eu coloquei a fé na circuncisão, eu coloquei a fé na família que eu nasci, eu coloquei a fé na herança que eu recebi, eu coloquei a minha fé naquilo que eu poderia fazer,
Eu coloquei a fé nas obras da minha carne, da minha mão, do meu corpo. Eu coloquei a fé em tudo isso. Mas eu descobri que nada disso sustenta a minha fé. Porque a herança pode acabar, o trabalho pode mandar embora. O dinheiro é vendaval. A posição hoje está, amanhã pode não estar. Mas ele disse, mas ser achado nele? Ser achado nele? Conhecer a Cristo e experimentar o poder da sua ressurreição? Caminhar com Ele e ser obediente a Ele, ser tão fiel ao ponto de suportar os sofrimentos que essa fidelidade pode trazer. Isso vai fazer com que eu me amolde, que eu tome a forma da ressurreição de Cristo. E assim como Ele ressuscitou, ganhou um corpo, ganhou um galardão, um nome que está acima de todo nome, um nome pelo qual um dia todo joelho se dobrará, um nome que toda língua confessará. Assim também eu caminho para a perfeição, deixando o que ficou para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo das derrotas que eu tive na vida, esquecendo das escolhas erradas que eu fiz, esquecendo daquilo que não deu certo. Mas eu tenho uma postura, eu tenho uma perspectiva diferente. Sabe, queridos, porque a perspectiva do mundo pode ser não deu certo, acabou. A perspectiva do mundo pode ser morreu, ninguém vai ver mais. A perspectiva do mundo pode ser muito diferente da perspectiva de Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo, eu permaneço na perspectiva de Deus, na perspectiva da ressurreição, na perspectiva do corpo transformado, na perspectiva daquilo que Cristo conquistou para mim. Eu permaneço nessa perspectiva, eu permaneço olhando para este alvo, eu permaneço olhando para a palavra, eu permaneço olhando para as promessas, eu permaneço dentro desse relacionamento, e eu estou tão dentro desse relacionamento que eu estou sendo achada nele, eu estou achada nele. Ser achada nele. Ele continua dizendo, conquistar aquilo que eu fui conquistado. Ei, você foi conquistado por Cristo. Cristo te conquistou. Cristo te apresentou algo tão extraordinário que você escolheu por Ele. Talvez seu marido, sua esposa, talvez uma amizade tenha conquistado você. Fulano é tão legal, acho que dá para ser amigo. Fulano é tão legal, acho que dá para ser marido. Não é? A pessoa te conquistou com aquilo que ela te apresentou. Tocou teu coração e te conquistou. O apóstolo Paulo diz, eu fui conquistado por Ele. Eu tive um encontro tão profundo com Ele. Que quer saber? Foi tão profundo esse encontro que tudo que eu tinha e eu julgava precioso, eu joguei no lixo para conhecê-lo e conhecer o poder da sua ressurreição, para me igualar aos sofrimentos dele e ser fiel até o fim. Está disposto a sofrer por causa desta fidelidade. Porque ser fiel quando tudo vai bem, é muito fácil. Mas ser fiel quando vem sofrimento envolvido, só para forte, corajoso, determinado. O apóstolo Paulo está dizendo, sofreu,
preso não sei quantas vezes, açoitado não sei quantas vezes, navio que afunda, pessoas que viraram as costas para ele. Muita coisa aconteceu, mas ele diz: mas quer saber? Esse sofrimento não vai mudar a minha fidelidade. Fiel no sofrimento. E enfim, tomar a forma de um Cristo ressurreto. Tomar a forma de um Cristo ressurreto. Amado, olha para o futuro. Muda a tua perspectiva. Muda a tua perspectiva. A nossa perspectiva tem que estar na eternidade. A nossa perspectiva tem que estar em Cristo, vivo, poderoso, sentado à destra de Deus. Esse Cristo que venceu a morte. Esse Cristo que vai governar todas as coisas com um cetro de equidade. Esse Cristo que vai, quando a nova Jerusalém descer do céu, eu e você estaremos com Ele na cidade santa. E no meio da cidade a árvore da vida. É Ele, é por Ele, é para Ele. Só faz sentido, querido, a vida com Cristo. A vida só faz sentido se a nossa perspectiva estiver nele. Porque senão o sofrimento nos enlaça. O desânimo vem. A vontade de largar tudo vem. A vontade de sumir para a China vem. A China é só porque é do outro lado do mundo, tá, gente? Mas o nosso olhar tem que ser como o do apóstolo Paulo. Eu olho para Ele. Eu olho para Ele. Porque a paisagem de olhar para Ele é perfeita. Porque o vislumbre, aquilo que está diante de nós, é Ele, é ser achada nele. Ele é o meu alvo, Ele é o meu deitar, Ele é o meu levantar, Ele é o autor da minha fé, Ele é o consumador da minha fé. É por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é o Cristo, Ele é o Messias, o desejado e prometido das nações. É por Ele. Você pode ficar de pé. Vamos engrandecer a esse Cristo, a esse ungido, ao Filho do Deus vivo, aquele que morreu a nossa morte, que pagou a nossa dívida, e que nos deu o poder para operar milagres, nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ele nos deu autoridade para aniquilar as obras do inimigo. Ele nos deu autoridade para apagar os dardos inflamados do maligno. Ele nos deu autoridade. E a semelhança da sua morte eu quero me conformar. Porque um dia a trombeta vai tocar. E este corpo carnal e corruptível será revestido de glória. E assim como Ele é, eu serei também. Muda a tua perspectiva. Começa a olhar só para Ele. Só para Ele. Só para Ele. Ser encontrado nele. Totalmente imerso nele. Totalmente revestido dele. Aleluia. Exalte o nome do Senhor.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.